Fala galera, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, seu podcast de teologia, libertarianismo, anarcocapitalismo e assuntos afins. Esse é o episódio de número 47 e hoje nós vamos conversar um pouco sobre liberdade de expressão e liberdade de crença. As perguntas centrais que nós vamos tentar responder nesse episódio são: existe limite para a liberdade de expressão? As pessoas podem acreditar no que elas quiserem? O Estado deve regular o que é falado e aquilo que as pessoas creem? Alguns tipos de piada, alguns tipos de crítica e ofensas devem ser proibidas? Essa é a nossa pauta de hoje. Antes de começar, você já sabe, se você estiver ouvindo esse podcast no YouTube, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal caso não seja inscrito e ativar o sininho de notificações para não perder as nossas atualizações. Se estiver ouvindo esse podcast em outra plataforma de vídeos ou de podcasts, também não deixe de divulgar este trabalho. Você também pode ajudar financeiramente esse podcast fazendo um Pix para a chave davicaldasb, esse B é de Bezerra, @gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. Muito se tem discutido ultimamente se a liberdade de expressão e até mesmo a liberdade de crença devem possuir algum limite. Se por um lado a maioria das pessoas nos países democráticos concorda que o Estado não deve proibir a liberdade de crença e a liberdade de expressão das pessoas, por outro lado tem crescido o número de indivíduos que defende que nem toda crítica pode ser tolerada, que ofender pessoas deve ser crime, que algumas piadas não podem ser feitas, e que determinadas opiniões sobre certos assuntos devem ser proibidas em prol de um bem maior. Pois bem, essas pessoas estão corretas? Realmente a liberdade de crença e a liberdade de expressão devem ser limitadas pelo Estado? Para começar a responder essa questão, eu vou recorrer ao mesmo método que eu utilizei no episódio sobre ensino domiciliar e no episódio sobre as armas. Nesses dois episódios, o que eu fiz foi iniciar a discussão com uma pergunta. E a pergunta é se a pauta em questão era um direito natural ou não. Pois essa é exatamente a pergunta que eu quero fazer aqui. A liberdade de crença e a liberdade de expressão são direitos naturais ou não? Acredito que a partir daí podemos construir um raciocínio mais límpido. Bom, como já vimos em episódios anteriores, geralmente os direitos naturais são resumidos nos seguintes: direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade, direito à busca pela felicidade, que pode ser considerado como o direito à liberdade, de certa maneira, e o direito à legítima defesa, que é o que faz com que os demais direitos sejam efetivos. Do ponto de vista libertário, todos esses direitos podem ser resumidos em direito à propriedade, no caso, a propriedade do corpo e a propriedade dos bens. Todos os demais direitos seriam corolários, seriam consequências lógicas do direito de propriedade. Pois bem, vamos assumir aqui que todos os seres humanos possuem esses direitos naturais desde a concepção. Isso é algo em prol do qual nós já argumentamos em episódios anteriores e, portanto, aqui eu vou me limitar a pressupor que esses direitos existem, até porque a maioria esmagadora das pessoas realmente acredita que esses direitos existem. Pois bem, agora vamos raciocinar. Se é verdade que nós temos a propriedade do nosso próprio corpo, isso significa que nós também temos a propriedade do nosso cérebro, da nossa mente e do nosso ato de raciocinar. Logo, assim como cada indivíduo tem o direito de fazer o que quiser com o seu corpo, ele também tem o direito de pensar o que quiser e de crer no que quiser. Isso está dentro do direito de autopropriedade e isso está dentro do direito à liberdade, que é uma consequência lógica da autopropriedade. Da mesma maneira, uma vez que cada indivíduo é dono do seu próprio corpo, da sua própria mente, do seu próprio cérebro, cada indivíduo também tem o direito de falar o que quiser, de expressar qualquer pensamento. Isso também está dentro do direito à autopropriedade, também está dentro do direito à liberdade. E aqui precisamos notar uma coisa importante. Meras crenças e meras palavras não se constituem violações de propriedade. Se eu digo, por exemplo, que João é feio, ou se eu afirmo que eu não concordo com determinada atitude de Lúcia, essas minhas palavras não estão violando a propriedade dessas pessoas. Tampouco a minha crença sobre essas pessoas viola as suas propriedades. A única maneira de crenças e palavras violarem a propriedade de alguém elas não sendo meras crenças e palavras, ou seja, não sendo
apenas crenças e palavras. Por exemplo, se um assaltante diz a uma pessoa na rua, me dê o seu dinheiro ou eu vou te matar, o que existe ali não são meras palavras, existe também uma ameaça. E não apenas uma ameaça, mas uma ameaça que é possível ser cumprida e que é provável que será cumprida caso o indivíduo não entregue o dinheiro ao bandido. Além disso, a ameaça cria uma coerção. O indivíduo, não querendo morrer ou ser machucado, se vê obrigado a entregar o dinheiro ao bandido, algo que ele não faria voluntariamente. E isso, evidentemente, é uma violação da sua liberdade e também da sua propriedade. Pensemos em outro exemplo. Uma pessoa contrata um assassino de aluguel para matar um inimigo seu. Ainda que a pessoa que contratou o assassino de aluguel não encoste um dedo no seu inimigo, ela se utilizou de palavras para contratar o assassino de aluguel e se efetivamente o assassino de aluguel fizer o trabalho, o indivíduo assassinado só terá morrido porque houve alguém que contratou um assassino de aluguel. Ou seja, o que temos aqui não são meras palavras, são palavras que se conectam a um ato de violência, a um ato de agressão, a um ato de violação de propriedade. Assim sendo, quando eu disser aqui meras palavras e meras crenças, eu não estou me referindo, evidentemente, a crenças e palavras que estejam conectadas intimamente e diretamente com algum tipo de violência, com algum tipo de violação de propriedade, com algum tipo de ameaça ou coerção. Eu estou me referindo a, de fato, simples palavras e opiniões. Dito isso, podemos chegar a duas conclusões aqui. A primeira é que a liberdade de crença e a liberdade de expressão são direitos naturais. Eles são derivados do direito de propriedade e, num sentido mais lockeano, do direito à liberdade. A segunda conclusão, evidentemente, é que se a liberdade de expressão e a liberdade de crença são direitos naturais, então eles não devem ser violados. Assim sendo, todo indivíduo deve ter garantido o seu direito de falar o que bem entender e de crer no que bem entender. Contanto que essas falas e essas crenças não estejam intimamente relacionadas à violação de propriedade de outra pessoa, elas não poderão ser consideradas um crime. Mas em termos práticos, o que isso significa? Bom, sendo o mais objetivo e direto possível, isso significa que todo indivíduo tem o direito natural de criticar, fazer piada ou até mesmo ofender qualquer pessoa, instituição, situação ou assunto. E mais que isso, qualquer pessoa tem o direito natural de acreditar em qualquer tolice, em qualquer mentira e ainda divulgar essas crenças. Evidentemente, nesse caso, o limite aqui seria acusar alguém falsamente de um crime ou criar alguma mentira que efetivamente cause perdas materiais a um indivíduo. Mas afora esses casos, crer em mentiras e divulgar essas mentiras também é um direito natural. E talvez o ouvinte tenha ficado confuso aqui. Como assim, Davi? Uma pessoa pode ter o direito de xingar outras pessoas, de ofender outras pessoas, de brincar com situações sérias e até mesmo de divulgar mentiras. Tudo isso parece extremamente imoral e até mesmo injusto. Como então podemos dizer que isso é um direito das pessoas? Bom, eu vou apresentar aqui alguns pontos para que o ouvinte entenda melhor o que eu quero dizer. Primeiro ponto, existe uma diferença entre aquilo que é imoral e aquilo que é ilegal. Nem tudo que é imoral necessariamente é ilegal. Por exemplo, podemos considerar como atitudes imorais comer até passar mal, destratar um vizinho ou qualquer outra pessoa sem motivo algum, não ajudar uma pessoa mais pobre quando se tem recursos para isso, e ser uma pessoa promíscua que se deita com qualquer um. Mas apesar de tudo isso poder ser considerado imoral, não faria muito sentido taxar essas atitudes como sendo criminosas, uma vez que cada ser humano possui livre-arbítrio e possui a propriedade do seu próprio corpo, então todos os indivíduos têm liberdade para fazer o que quiser de suas vidas. Se elas não estão machucando ninguém, se elas não estão violando a propriedade de outras pessoas, elas não podem ser acusadas de crime nenhum. Agora note, isso não significa que elas não estão sendo imorais. No entanto, a imoralidade no nível pessoal só pode ser sentenciada pelo próprio Deus. Nós podemos, claro, criticar
as atitudes imorais das outras pessoas. Temos o direito de fazer isso. Mas eu não posso, por exemplo, mandar para a prisão alguém que come demais, ou ameaçar bater numa pessoa que não está ajudando os pobres. Em suma, do ponto de vista civil, uma vez que as pessoas possuem liberdade individual, elas possuem liberdade também para serem imorais. E esse, aliás, é um pensamento perfeitamente bíblico, perfeitamente cristão. Do ponto de vista bíblico, Deus deu ao ser humano o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Isso significa que nós não podemos interferir na liberdade das pessoas de escolherem o que elas querem para as suas vidas. Nós podemos, claro, tentar influenciá-las, tentar convencê-las, mas nunca usar de coerção para impedir as pessoas de fazerem aquilo que elas desejam. A pregação do Evangelho, diga-se de passagem, não se faz por meio de coerção, se faz por meio de convencimento. E mesmo dentro da igreja, onde existem regras que precisam ser cumpridas, essas regras fazem parte de um contrato. Quem entra na igreja está assinando esse contrato, está concordando com essas regras. A entrada na igreja é voluntária e, portanto, a submissão a essas regras passa a ser, de fato, uma obrigação, já que a pessoa entrou porque quis e, ao entrar, se submeteu voluntariamente às regras. Então, em suma, se existe uma diferença entre aquilo que é imoral e aquilo que é ilegal, e não necessariamente aquilo que é imoral será sempre ilegal, então existe espaço para que as pessoas possam escolher coisas que nós consideramos imorais e que nós não apreciamos, não gostamos, não admiramos. E essa é uma das razões pelas quais uma pessoa tem o direito de, por exemplo, xingar e ofender outras pessoas. Isso é moral? Não. Mas isso está dentro da liberdade dela, já que ela não está agredindo fisicamente ninguém, violando a propriedade de ninguém, apenas usando palavras. Como eu disse agora há pouco, se eu quero chamar o João de feio, eu não estou violando a propriedade de João, eu apenas estou usando palavras. E o fato de João não gostar disso não implica que eu não tenho o direito de usar as palavras da forma que eu quiser. O limite aqui, no entanto, seria a própria propriedade. Se por um lado eu tenho o direito de falar o que quiser de João, por outro lado, eu não posso falar o que eu quiser de João em qualquer lugar. Por exemplo, eu não posso invadir a casa de João e começar a xingá-lo. A casa é dele. Ele tem todo o direito de não querer que eu entre lá e o xingue. Eu também não posso xingar João em outros lugares onde as regras não permitem que eu xingue João. Onde eu poderei exercer essa liberdade de expressão? Na minha propriedade e nas propriedades das pessoas que permitirem que eu exerça essa liberdade. Passemos para o segundo ponto. Ofensas são subjetivas. Muitas pessoas acreditam que não deveríamos ter o direito de ofender outras pessoas. Mas o problema aqui é que ofensas são subjetivas. Existem pessoas que se ofendem com determinadas coisas e pessoas que não se ofendem. Isso vale para críticas, vale para piadas, vale para opiniões, vale para atitudes, vale para tom de voz e por aí vai. Se, portanto, aceitarmos o princípio de que ofensas devem ser consideradas crimes, então absolutamente qualquer coisa poderá ser um crime. Isso porque pessoas se ofendem com coisas diferentes e há pessoas que se ofendem com praticamente tudo. Isso poderia levar a dois grandes absurdos. O primeiro, mais evidente, é que se tudo pode ser considerado ofensa e a ofensa é crime, então as pessoas poderiam ser presas ou multadas ou sancionadas por qualquer coisa. O segundo absurdo é que, como as pessoas se ofendem com coisas diferentes, então existiria a estranha situação em que algumas pessoas seriam condenadas por determinadas palavras que soaram ofensivas, enquanto outras não seriam condenadas pelas mesmas palavras. Em suma, neste cenário não existe mais uma lei. O que existe é o mero sentimento subjetivo das pessoas. E, evidentemente, não dá para ter uma lei baseada no sentimento subjetivo das pessoas. Para escapar desses absurdos, o que muitas vezes se faz é o seguinte: ou os políticos escolhem, de maneira arbitrária, quais tipos de ofensa podem existir e quais tipos de ofensa não podem, e assim isso se torna lei, ou quem passa a fazer esse papel são os juízes, que passam a poder interpretar o que é uma ofensa e o que não é. Esses cenários, no entanto, também são absurdos,
Primeiro, porque são incoerentes, e segundo, porque geram instabilidade jurídica. Se o que é ofensa ou não depende do arbítrio de juízes ou do arbítrio de políticos, então nós estamos nas mãos dos caprichos dos poderosos. É por essa razão, portanto, que nós não podemos aceitar a ideia de que a ofensa deve ser crime. Se a ofensa é subjetiva, se uma pessoa pode se ofender com algo e outra não, se, aliás, existe sempre a escolha de a pessoa se ofender ou não, então a ofensa não pode ser considerada um crime. Essa é uma forma, inclusive, de preservar, por exemplo, a liberdade de fazer críticas. Se a ofensa é criminalizada, então já não se pode fazer críticas. Não se pode fazer críticas a outras religiões, não se pode fazer críticas a comportamentos, não se pode fazer críticas a escolhas, não se pode fazer críticas a instituições, não se pode fazer críticas a pessoas. Em qualquer um desses casos, alguém pode se dizer ofendido, e se a ofensa é um crime, então a crítica já não pode ser feita. De igual maneira, os elogios, a representação artística, as piadas, enfim, qualquer outra coisa acaba não podendo existir se não houver a liberdade de ofender. Afinal, uma pessoa pode se ofender com um elogio, pode se ofender com uma representação artística, pode se ofender com a defesa de determinada ideia, pode se ofender com uma piada e mais um sem número de coisas. Em suma, a liberdade de expressão inclui necessariamente a liberdade de ofensa. A ofensa não pode ser criminalizada. Terceiro ponto. Para que exista a busca pela verdade, é necessário que se garanta o direito de crer em mentiras. Esse é o ponto que talvez mais tenha chocado o ouvinte, mas ele é bastante lógico. Vejamos um exemplo. Existem milhares de religiões no mundo. Evidentemente, não é possível que todas elas estejam corretas em todos os aspectos ao mesmo tempo. É possível, claro, que todas as religiões possuam algumas verdades. No entanto, uma vez que todas as religiões possuem doutrinas e entendimentos que conflitam com as doutrinas e entendimentos das outras religiões, então, necessariamente, não é possível que todas estejam certas. Assim sendo, ou todas as religiões estão erradas e não existe nenhuma religião correta, ou existe uma religião correta e todas as outras religiões estão erradas. Isso significa que muitas pessoas acreditam em mentiras. Suponhamos que o cristianismo esteja correto, como eu creio que está. Isso significa que se uma pessoa crê em outra religião que não o cristianismo, ela está crendo em uma mentira. E a pergunta que fica é: essa pessoa tem o direito de crer nessa mentira? E mais, essa pessoa tem o direito de divulgar essa mentira, de tentar convencer as outras pessoas dessa mentira? E a resposta é sim. O nome disso é liberdade de religião ou liberdade de crença. Isso é algo que nós valorizamos nas democracias ocidentais e é, como já vimos, um direito natural. Ora, eu dei o exemplo da religião, mas eu poderia dar o exemplo de qualquer outra coisa. Pense, por exemplo, na ciência. Nos mais diversos temas da ciência, existem teorias, hipóteses, interpretações e entendimentos diferentes. Isso significa que necessariamente existem cientistas em determinados temas que estão corretos e cientistas que estão errados. Se eles estão errados, eles não estão defendendo a verdade. O que eles estão defendendo é uma mentira, ainda que eles acreditem nela. Mas nem por isso nós defendemos que os cientistas não podem sustentar as teorias que quiserem e divulgar essas teorias. No fim das contas, a única maneira de a verdade ser buscada e eventualmente encontrada é que as pessoas tenham o direito de errar, tenham o direito de se enganar, de chegarem a determinadas conclusões e depois perceberem que elas estavam erradas, ou até mesmo de nunca perceberem. Aliás, uma vez que o ser humano é falível e limitado, nós não podemos, por exemplo, escolher um grupo de seres humanos específico para dizer o que é verdade e o que não é e impedir que determinadas ideias sejam cridas e espalhadas. Mais uma vez, contanto que essas ideias que estão sendo cridas e espalhadas não estejam intimamente ligadas com a violência a outras pessoas, com a violação de propriedade de outras pessoas, então não há nenhuma razão para considerar
essas crenças e essa divulgação de crenças como sendo criminosa. Isso, claro, muitas vezes gerará alguns incômodos. Há pessoas que irão crer em coisas que são tolices, ou que pelo menos nós achamos tolice. Mas ainda assim, nós devemos defender a liberdade de crer e espalhar essas tolices. Primeiro, porque sempre existe a possibilidade de nós estarmos errados. Muitas vezes, aquilo que nós acreditamos ser tolice, na verdade, não é. E segundo, porque se nós queremos garantir a nossa própria liberdade de crer e de divulgar o que queremos, devemos defender a liberdade do outro. Em algum momento, alguém pode achar que o que nós estamos defendendo é tolice. E com certeza, nós não iremos achar bom se algum grupo nos calar porque supostamente o que estamos falando é tolice. Finalmente, um último ponto que devemos ter em mente é o seguinte: todo o poder que damos para o Estado pode ser usado para oprimir a população e aumentar o poder dos governantes. Se, por exemplo, permitimos que os governantes e os juízes possam ditar o que é permitido ou não falar e o que é permitido ou não crer, muito em breve isso será usado para benefício dos próprios governantes e para prejuízo da população. E aqui cabe lembrar o seguinte: há quem defenda a restrição da liberdade de expressão aos seus adversários. No entanto, além disso ser imoral, também é uma atitude burra. Afinal de contas, em algum momento subirá ao poder alguém que é inimigo dessa pessoa. E então, a mesma restrição à liberdade de expressão que foi utilizada antes para os adversários será utilizada agora para esse indivíduo. Em suma, se queremos preservar a nossa liberdade de expressão, devemos também lutar pela liberdade de expressão do outro. Esse é o certo a se fazer e esse também é o mais inteligente e racional. Eu gostaria de terminar esse episódio falando um pouco sobre democracia. Muitas pessoas acreditam e têm defendido cada vez mais que, para preservar a democracia, vale tudo, inclusive limitar a liberdade de expressão. Essas pessoas pensam assim porque entendem que democracia é o contrário de ditadura. E ditadura é algo ruim, porque remete à perseguição, ao autoritarismo, a genocídio, à tortura, à violação de direitos humanos e, claro, à falta de liberdade. Logo, para preservar a democracia e, portanto, estar distante de uma ditadura, valeria qualquer coisa. Mas existem dois grandes problemas nesse pensamento. O primeiro e mais óbvio é que não faz sentido se utilizar de meios ditatoriais para evitar uma ditadura. Se uma democracia começa a se tornar autoritária e a limitar a liberdade de expressão para impedir autoritarismo e a limitação da liberdade de expressão, então temos logicamente uma contradição aqui. Essa tal democracia está se tornando aquilo que ela diz combater. E isso é bastante conveniente para os governantes e juízes, diga-se de passagem. Afinal de contas, eles podem se tornar mais autoritários e mais dominadores, porém com a desculpa e o discurso de que estão lutando pela preservação da democracia. E qualquer um que se oponha poderá ser alvo de mais autoritarismo, e esse autoritarismo continuará sendo justificado porque supostamente essa pessoa que se opôs está tentando destruir a democracia. Em suma, temos aqui a desculpa perfeita para qualquer autoritário continuar sendo autoritário, mas com uma capa de democrata. O segundo problema, menos óbvio, é o seguinte: democracia não é o contrário de ditadura. É perfeitamente possível a maioria de eleitores votar em governantes que são autoritários. Além disso, o próprio princípio da maioria é um princípio autoritário. Isso porque 51% das pessoas podem impor sua vontade a 49% das pessoas. Ou seja, a democracia pode ser definida como uma ditadura da maioria. Mas os problemas não acabam aí. Pensemos, por exemplo, em uma democracia como o Brasil. O Brasil é um país gigante que possui 5 regiões, 27 estados e mais de 5.000 cidades. Isso gera algumas questões curiosas. Por exemplo, é possível que em uma eleição presidencial o presidente eleito tenha sido votado pela maioria das pessoas do país, mas tenha perdido em uma ou mais regiões.
Isso efetivamente aconteceu nas últimas eleições brasileiras, em 2022. O candidato que ganhou a presidência ganhou em apenas uma região, perdeu em 4. No entanto, como a eleição foi apertada e ele teve muitos votos nessa única região que ele ganhou, ele conseguiu levar a presidência. Então note, isso significa que nas outras 4 regiões a maioria votou no outro candidato e, no entanto, será governada pelo candidato que foi votado pela minoria dos eleitores dessas regiões. Em suma, em cada uma dessas 4 regiões, a minoria venceu. Aqui vemos o quão estranho é o sistema democrático. Embora, no geral, a maioria tenha ganho, se formos para as regiões específicas, em diversos lugares a minoria foi que ganhou. Isso vale para as regiões e vale também para os estados. Como eu disse, o Brasil tem 27 estados. Alguns estados votaram mais em um candidato, outros estados votaram mais em outro candidato. Isso significa que em diversos estados onde a maioria votou no outro candidato, o candidato eleito acabou sendo aquele em que a minoria do estado votou. E essa mesma lógica pode ser aplicada a nível de cidade e de bairro e de subbairro e de rua. Em todas essas localidades existiu a situação em que a maioria votou em determinado candidato para a presidência e, no entanto, será governado pelo outro candidato, o candidato que foi votado pela minoria. Existem outros problemas ainda na democracia. Por exemplo, os políticos não são nossos reais representantes. Um representante real e literal é aquele que faz exatamente aquilo que o representado quer. Os políticos, no entanto, não têm nenhuma obrigação de fazer exatamente o que os seus representados querem. Até porque isso é impossível, uma vez que várias pessoas votam em um político, ele não tem como fazer a vontade de todo o seu eleitorado, porque as pessoas têm opiniões e visões diferentes. O máximo que ele pode fazer é respeitar a vontade da maioria do seu eleitorado. Mas note que nem isso ele é obrigado a fazer. O político tem a prerrogativa de votar segundo a sua consciência, segundo os seus interesses, segundo aquilo que ele acha melhor. Assim sendo, o fato de nós votarmos em alguém não significa que essa pessoa fará aquilo que nós queremos. A bem da verdade, não existe absolutamente nenhuma garantia de que isso irá acontecer. E se um político não agrada no cargo onde ele está, o que nós podemos fazer? Absolutamente nada. Não há como demiti-lo, não há como rescindir o contrato, não há como deixar de sustentá-lo. E para poder tirá-lo de lá, é preciso também contar com a sorte. Se, por exemplo, eu não gostei do trabalho de um político e na próxima eleição, depois de 4 anos, eu não voto mais nele, voto em outra pessoa, eu tenho que torcer para que grande parte do eleitorado vote da mesma maneira que eu, para que então esse político não seja reeleito e seja eleito um outro político. Ainda outro problema da democracia é a Suprema Corte. Embora nem toda democracia possua uma Suprema Corte, a maioria possui. E o sistema geralmente é o seguinte: os juízes são escolhidos por políticos, possuem cargo vitalício e podem interpretar a Constituição da maneira como eles bem quiserem. E assim, temos um poder que não foi eleito, que pode decidir sobre tudo e todos e que, na prática, não tem como ser questionado. Finalmente, a própria existência da democracia é algo problemático. Note, o princípio da democracia é o voto da maioria. Mas quem decidiu que a maioria poderia definir as coisas? Se dissermos que foi a maioria do povo, isso não faz sentido, é um raciocínio circular. A maioria não pode definir que a regra será a maioria. Se dissermos que foi todo o povo, isso também é irreal. Sabemos que as coisas não foram feitas assim. E se dissermos que foi uma minoria, também temos um problema, uma incoerência. Se o princípio do sistema é o princípio da maioria, como que uma minoria terá legitimidade para formar o próprio sistema? No fim das contas, todos esses problemas existem porque a democracia é um sistema estatal. Como todo sistema estatal, a democracia é imposta às pessoas. E o fato de podermos eleger os nossos governantes de 4 em 4 anos não muda o fato de que esse sistema está sendo imposto.
Se qualquer um de nós não quiser mais sustentar esse sistema, não quiser mais viver sobre essas regras, mas quiser um sistema diferente, isso não será aceito. Se, por exemplo, alguma região do Brasil, ou algum estado, ou alguma cidade quiser se separar e ter o seu próprio governo e o seu próprio sistema, isso não será aceito também. Ou seja, temos aqui as provas de que a democracia, na verdade, não é um sistema legítimo, é uma ditadura. A diferença da democracia para outros sistemas que costumam ser chamados de ditadura é uma diferença de grau, não uma diferença de qualidade. É evidente que, se nós formos comparar o sistema brasileiro com o sistema da Coreia do Norte ou de Cuba, por exemplo, o autoritarismo dos nossos políticos acontece em um nível muito menor. A nossa liberdade de expressão, de opinião, de crença, de ir e vir é muito maior do que o dos cidadãos desses outros países. Mas ainda assim, o nosso sistema, assim como todos os outros sistemas democráticos do mundo, não deixam de ser autoritários em algum nível. A diferença para uma pessoa que rouba 10 milhões de reais e uma pessoa que rouba R$1 não é de qualidade, é apenas de quantidade. Ambos são ladrões, só que um rouba muito mais do que o outro. A essência de uma democracia estatal é a mesma essência de uma ditadura. A diferença está só na quantidade de agressão que existe aos seus cidadãos. E é exatamente por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com a quantidade de poder que nós damos ao Estado. Idealmente, o Estado não deveria ter poder nenhum, o Estado não deveria existir. Ele é uma instituição antiética, imoral e criminosa. Mas já que ele existe, nós devemos cuidar para que ele tenha o mínimo de poder possível. Se deixarmos, portanto, que o Estado comece a controlar a liberdade de expressão e a liberdade de crença, logo ele se torna uma ditadura tão terrível quanto a norte-coreana, a cubana, a chinesa ou qualquer outra ditadura sangrenta. Se queremos, pois, ter um mínimo de paz e sossego e liberdade, não devemos tolerar, de maneira alguma, que o Estado defina o que nós podemos ou não falar, no que nós podemos ou não acreditar. E não existe nenhuma defesa da democracia que justifique a limitação à liberdade de crença, à liberdade de opinião e à liberdade de expressão. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Espero que o ouvinte tenha apreciado o episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.